Olá, estamos começando o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, nós estamos aqui na tela da TV Câmara, buscando levar até você, cidadão, cidadã, informação sobre os mais variados temas e assuntos. Assuntos sociais, assuntos jurídicos, para deixar você cada vez mais bem informado e atuante na sua comunidade. Se você tem alguma sugestão de tema para os próximos programas ou algum convidado que você gostaria de estar aqui debatendo, conversando conosco, você pode falar com a gente através do nosso Instagram. Vai aparecer aqui na sua tela o nosso @Programa Cidadania no nosso Instagram. Você entra lá, nos segue, deixa seu comentário, sua sugestão, que nós estamos aqui para escutar você, para construirmos juntos esse canal que é de cidadania. E nessa nova temporada, nós estamos com um quadro novo com o professor Pietro, que está dando dicas de concurso para você que é concurseiro. E estamos também com o nosso apresentador, Adalto Vasconcelos, meu parceiro aqui de programa. E juntos nós estamos debatendo e trazendo convidados para debaterem conosco e tirar as nossas dúvidas. E o tema de hoje é um tema bastante importante, né, Adalto? Porque é um tema que lida com a segurança e a vida das pessoas, né? Joyce, hoje, com mais um programa semanal, nós temos aqui Luiz Correia, que irá trazer um pouco de esclarecimento à população acerca dos problemas atinentes à fiscalização, à autuação, à multa, o problema corriqueiro do dia a dia, que tem se alastrado muito, principalmente no que diz respeito à questão da alcoolemia ao dirigir um veículo. E hoje Luiz estará aqui conosco trazendo todo esse esclarecimento, questão da autuação, como recorrer, tudo acerca do problema do trânsito a nível local e a nível nacional, né? Pois é, os problemas locais certamente são também problemas que ocorrem a nível nacional, né, Adalto? Como Adalto já apresentou, o nosso convidado já está aqui nos nossos estúdios, mas no próximo bloco é que nós iremos conversar com ele e nós já adiantamos que Luiz está aqui também para conversar conosco sobre a Semana Nacional do Trânsito, que ocorreu agora de 18 a 25 de setembro. E por que essa semana, né, foi decretada? Porque todos os anos essa semana é celebrada, com que intuito, com que objetivo? Qual a diferença dessa Semana Nacional do Trânsito com o Maio Amarelo, né, Adalto? Que também é uma campanha que incentiva as pessoas, né, a praticarem a segurança no trânsito, a celebrarem a vida no trânsito, né? Então, daqui a pouco, o nosso convidado já estará aqui conversando conosco sobre esse tema. E nós lembramos a você que o Cidadania, ele está sendo exibido, a TV Câmara é exibida na grade da TCM no canal 23.2 e também na grade da Telecab no canal 2. Nós temos também o nosso YouTube, entra lá no canal da TV Câmara Mossoró e acompanhe essa e as outras edições do nosso programa. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos daqui a pouquinho, não sai daí. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o Cidadania e nesse segundo bloco nós já chamamos aqui o nosso convidado,
Luiz Correia, que é diretor de mobilidade aqui no município de Mossoró. E nós, Luiz, agradecemos demais a sua presença, sua disponibilidade em participar e esclarecer tantas dúvidas e principalmente alertar as pessoas sobre a segurança no trânsito, né? Nós já adiantamos no primeiro bloco que vamos conversar sobre a Semana Nacional do Trânsito e também a Daldo já pincelou aí, né, questões como autuação, como segurança no trânsito, essas questões do álcool, né, que são bastante pertinentes quando a gente fala de trânsito, né? Então nós agradecemos sua presença mais uma vez, né, porque Luiz já esteve aqui em outras oportunidades. Nós é que agradecemos demais esse momento oportuno, estar conversando com a população e multiplicar as informações de mobilidade é essencial e fundamental. E aí, Luiz, para iniciar nosso bate-papo acerca do assunto problema do trânsito, eu gostaria de saber qual a finalidade e porquê da Semana Nacional de Trânsito. Pois é, Adalto, Joyce, um dos aspectos de extrema importância e com maior dificuldade quando a gente fala em mobilidade, não é uma alteração de via, não é uma implantação de um semáforo, é mudança de comportamento. O comportamento, a gente costuma dizer que hoje condutor, pedestre, o carroceiro, o ciclista, todas essas pessoas que estão utilizando o espaço, eles aprendem em casa desde a infância. E quando adulto, eles transbordam o que eles são, o que eles representam e o que eles pensam do ser humano a partir do momento que eles vão utilizar o espaço ali, a via. Se ele está num carro grande e ele não respeita o ser humano, é porque em casa também ele tem essa concepção de que o ser humano ele tem menos importância. Se ele está num ônibus e ele respeita a motocicleta, o pedestre, é que ele sabe o respeito e a necessidade disso e ele aprendeu isso em casa. A Semana Nacional do Trânsito ele traz uma concepção de que trânsito, mobilidade, ela não é feita só pelo órgão de fiscalização, o órgão que faz ali as campanhas educativas, ele é feito por todos. E nessa conjuntura, se nós não tivermos uma consciência mútua, consciência social, não acontece, não é transformado. Aí nós vamos ter hospitais lotados, clínicas de recuperação lotadas, pessoas praticamente brigando por um espaço que era para ser um espaço mais democrático, porque no espaço da rua anda o pobre, anda o negro, anda o rico, anda todo e qualquer raça está ali naquele espaço e era para ser um espaço democrático e não um espaço disputado como ele é hoje. Então, na verdade, a campanha Joyce e Luiz, ela tem como finalidade meramente a questão da educação, porque sim, o fator você ir a trânsito, você dirigir ou você caminhar, é uma questão que você mesmo tem que se conscientizar, que você vai desenvolver um deslocamento ali, não só está perante um pedestre, está perante outra pessoa que vem dirigindo. Então, assim, se você propriamente não faz esse trabalho em si, dificilmente a gente vai conseguir alcançar essas metas de educação a nível de trânsito. Sim. Porque assim, os problemas, muitas vezes a gente escuta, é porque tenho certeza que quando houve um acidente, alguém praticou um erro. Por exemplo, a gente vê muito se falar aqui na BR, principalmente, em direção a Natal, de veículos que bateram de frente, por exemplo, se chocaram de frente. Ali, com certeza, houve um infrator. Ali houve alguém que agiu com negligência. Então, assim, se você mesmo não tem essa consciência de desenvolver esse trabalho junto ao trânsito, e eu acredito também muito nessa questão da educação da própria casa. Uhum. Se você não se preocupa com os outros, como é que você se preocupa com si mesmo? Então, assim, ao que parece, passa esse perfil de uma pessoa que não tem muita essa preocupação com o seu próximo, né? Então, assim, o trânsito tem muito disso. A questão da preocupação para com os outros também, né? Pois é, porque quando nós estamos no trânsito, a gente está em coletividade, né? Nós não estamos sozinhos. Então, a gente precisa realmente tomar as nossas precauções, porque se todo mundo tomar, realmente os riscos de acidente, eles são diminuídos, né? Quando você se previne, você previne a sua vida, mas você previne também de acidentar outra pessoa, né? É uma via de mão dupla, literalmente, né? E hoje, numa palestra hoje pela manhã, a gente relatava o seguinte: você está no supermercado, hoje nós temos supermercados aí com espaços amplos, corredores muito bons de se transitar. E as pessoas conseguem ainda obstruir aquele corredor, porque ele bota o carro de um lado, ele se vira e não está nem aí, se aquele corredor ele está obstruído.
mesmo jeito ele vai fazer no meio da rua. Ele para o carro dele, ele não está nem aí se vai obstruir. Ele sai daquele corredor, vai direto para o caixa. Se ele percebe que tem alguém também indo para o mesmo caixa dele, ele acelera os passos para chegar primeiro do que aquela pessoa. Mesma coisa no espaço público. Se ele percebe que tem uma motocicleta querendo ir para uma faixa, ele acelera para ir para aquela faixa. Ele fez as compras dele, passou, ele vai para o estacionamento, bota as compras dele dentro do carro e o carrinho dele abandona em qualquer local daquele estacionamento. Mesma coisa ele vai fazer no meio da rua. A gente vai para uma faculdade, tem corredor para andar. Hoje em dia, quem chegar primeiro é quem está disputando aquele espaço. A gente faz a mesma coisa no meio da rua. Então, cada espaço que a gente vai percebendo o comportamento humano, isso é mais perceptível, é mais visto no meio da rua, na mobilidade, só que com um agravante. Errou, ou vai para a clínica de reabilitação, ou vai para o Tarcísio Maia, ou então vai a óbito. Esse é o mais agravante quando a gente está falando sobre mobilidade, veículo, moto e as outras modalidades que a gente usa no espaço. Luiz, no primeiro bloco nós citamos que existe a campanha também Maio Amarelo em referência ao trânsito. Sim. E aí a gente pergunta, qual seria então a diferenciação das finalidades ou do objetivo, se tiver, ou porque pode não ter também, sim, entre o Maio Amarelo e a Semana do Trânsito que ocorre em setembro? Basicamente a diferença está entre quem promove. Semana Nacional do Trânsito, quem promove é o órgão máximo do trânsito, sediado no governo federal a nível nacional. E o Maio Amarelo nasceu de uma necessidade do meio empresarial perceber que ele tinha que participar disso também, e por uma iniciativa própria começaram a promover o Maio Amarelo, que hoje é uma campanha mundial, que teve a origem no Brasil, e nessa data, todo esse período, né, ele ganha proporções aí mundiais, e que, diga-se de passagem, no ano passado, Mossoró foi contemplada entre as 5 melhores cidades que promoveram o Maio Amarelo em todo o Brasil. E aí, aproveitando, Luiz, a gente até falado desses problemas ao trânsito, principalmente que diz respeito à educação, você que acompanha diretamente essa problemática, na verdade, a nível local e nacional, que é a questão das pessoas muitas vezes não ter certos comportamentos que levem a uma boa dirigibilidade, sim, no trânsito, dá para se ter uma ideia, por exemplo, qual o tipo de infração mais comum que se pratica no dia a dia? É até interessante isso, né? Que o pessoal diz que falta campanhas educativas, mas as infrações mais comuns, avanço semáforo, precisa de campanha educativa. Depois, falta do cinto de segurança, precisa. E utilização do telefone celular ao conduzir o veículo automotor. Precisa de campanha educativa, precisa a gente fazer toda uma programação da parte da educação para o trânsito, produzir panfletos, produzir mídia, ir para a rua, ter um gasto humano para dizer essas coisas que as pessoas já sabem? Não precisa. Então as infrações, elas são realmente uma característica de que o ser humano, naquele aspecto, ele só vai ter uma correção se tiver as medidas coercitivas, as medidas punitivas, porque não é falta de educação, não. É falta de civilização. Civilidade, porque ele não está nem aí para outra pessoa. Se ele vai machucar, mas infelizmente tivemos um óbito aqui no centro da cidade. Uma via semaforizada. Alguém desrespeitou o semáforo. Teve um impacto grande ali naquela região, e teve uma pessoa que veio a óbito, né? Então nós temos vários outros acidentes de trânsito causados justamente pela falta de respeito ao ser humano e não somente à legislação. Luiz, você acabou de dizer que muitas vezes as infrações, elas não são nem questão de educação e nem de conhecimento, porque, sim, a gente sabe que avançar o sinal é errado, a gente, sim, sabe que falar o celular é errado, a gente sabe que beber bebidas alcoólicas e dirigir é errado, e pode ser até um pouco óbvia essa pergunta, mas se você pudesse eleger alguns cuidados básicos no trânsito, o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo? EPI. EPI, sim, pessoal. EPI. Nós temos os nossos EPIs quando a gente vai conduzir um veículo automotor. O carro, o que é? Cinto de segurança. Só que a gente costuma dizer que o seu cinto de segurança, quando você sai de casa, não é o cinto de segurança.
Eleja aquele cinto de segurança como se fosse seu filho que está lhe esperando, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, que você deixou em casa e que psicologicamente ou financeiramente ele depende de você. Eleja o capacete, prendendo a jugular, a viseira em bom estado de conservação, que tem viseira aí que parece que o gato brincou com a viseira, né? Toda arranhada. Mas tem que estar num bom estado de conservação. A parte interna do capacete, a esponja, tem que estar num bom estado de conservação. Então, são características de extrema importância e que faz um diferencial caso, a gente não é o nosso desejo, mas caso você venha a sofrer um acidente de trânsito, de enorme diferença. E para a criança, não esqueça, bebê conforto, assento de elevação ou cadeirinha, dependendo da idade. É muito mais barato que o celular que você comprou. Pois é, e uma coisa interessante, né, que o Luiz falou em relação às crianças, porque uma grande parcela de pais ou de responsáveis, de uma forma geral, entra no carro, coloca as crianças para dentro, vou colocar o cinto porque posso ser multado. Não encara nem o cinto como realmente uma proteção, mas como uma tentativa de não ser penalizado. E deixa as crianças sem cinto atrás. Não, eu estou de cinto aqui, se eu avistar um guarda de trânsito, eu estou de cinto. Mas as crianças não estão. Sim. Não é simplesmente o fato de não cometer uma infração, mas é questão de segurança. Eu, como mãe, eu imagino muito assim, a dor de um pai, talvez que se envolveu num acidente, ele estava de cinto protegido, mas as crianças não. Então, para não carregar essa culpa, é melhor se prevenir, é melhor fazer o correto. Verdade, Joyce. E tem um detalhe de extrema importância. Você, quando está trocando o seu filho novinho, você deixa ele sozinho enquanto vai pregar a fralda ou tem aquele cuidado de, pelo menos, a mão estar próxima? Não deixa uma pessoa olhando? E por que quando você entra no carro não tem o mesmo cuidado? Não tem o bebê conforto, não tem a cadeirinha e o assento de elevação. E esses são cuidados básicos para você estar conduzindo o seu filho. Mas ele não quer. Isso é uma questão, pessoal, de costume, de hábito, para que você possa promover a segurança dele, ele respeitar a legislação desde pequeno. E quando ele é pequeno, não quer a cadeirinha, pode ter certeza, ele não vai querer o cinto, ele vai querer estar conduzindo alcoolizado, ele vai querer estar conduzindo falando ao celular, porque é desde pequeno que se aprende a respeitar. E é pelo exemplo, né, Adalto? Pelo Se exemplo. você dá o exemplo como pai... Inclusive, coincidentemente, eu vi algo na rede social hoje, falando exatamente da educação para com os filhos. Porque, na verdade, nós somos os espelhos dele. Sim. Então, se ele vê que o pai chega no casa bêbado, se ele vê o pai saindo sem cinto, se ele vê o pai... Por exemplo, recentemente, eu digo muito aqui, eu tenho um filho de 3 anos, e vai fazer 4 anos, e ele sai com cada um, que eu digo assim, rapaz, esse menino de onde ele tirou isso? Certa feita ele entrou no carro, né? Eu entrei e na hora eu não coloquei o cinto, agora eu não estava em movimento ainda. Mas ele lá atrás, eu já tinha colocado o dele, ele olhou para mim e disse, pai, e por que você não colocou o seu cinto ainda? Então assim, demonstra que assim, da forma que você atua, a educação, que você planta na cabeça dos seus filhos, isso vai servir para o futuro. Porque se porventura eu pratico de forma errada, eu não posso até amanhã cobrar dos meus filhos que assim façam. Sim. E aí o Luiz, ele tocou muito essa questão do EPI. EPI, para quem tem segurança, que aliás é obrigatória a utilização de grande parte deles, né? Eu posso ter a segurança de sair com meu filho e dizer assim, não, mas eu tenho autoconfiança no que eu faço. Então, independente de meu filho estar numa cadeirinha, independente de fulano estar com capacete ou mesmo estar de cinto, possivelmente nenhum problema vai gerar a partir dali, porque eu tenho consciência do que eu faço, eu sei dirigir. Só que o grande problema foi o que nós falamos há pouco, o trânsito não é só você. O trânsito é um coletivo. Sim. E muitas das vezes no meio dessa coletividade existem pessoas que muitas das vezes não se preocupam com essas nuances do dia a dia. Seja na proteção, do EPI, do equipamento, ou seja até da própria consciência. Pois é. Adalto, Luiz, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta conversando com o Luiz e com o Adalto também sobre segurança no trânsito e a campanha da Semana Nacional do Trânsito. Não sai daí que a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né? Termos uma entidade como essa, né?
para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde a descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha, e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, de uma associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, não seguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Cidadania, hoje conversando sobre trânsito com Luiz Correia, que é diretor de mobilidade aqui em Mossoró. Luiz, a gente conversava no bloco anterior, né, um pouco sobre as infrações, você citou inclusive infrações que rotineiramente vocês vivenciam, né? Mas em relação às penalidades sofridas, quais penalidades um infrator ele pode acabar sofrendo? Tem a penalidade desde retenção veicular, remoção veicular e também tem algumas penalidades que recebem uma gravidade maior. Uma multiplicação daquele famoso 293, né, que o pessoal conhece, é infração gravíssima, mas tem algumas circunstâncias que podem ser até 10 vezes mais, ou outras circunstâncias que chegam a quase R$7.000 de multa, no caso de que a pessoa vai fazer uma manifestação, tanto que você não vê mais, e fecha a rua com um veículo. Então você não vê mais isso não, pessoal, porque o pessoal que costumava fechar a rua sabe disso. Então são medidas aí administrativas bem mais pesadas, né, que faz com que a gente tenha uma pequena melhoria no aspecto de mobilidade. E também o empresário, quando ele não indica, ele tem um carro com CNPJ registrado e não indica o condutor infrator, aí a multa dele é multiplicada por 2 por não ter indicado. Então quer dizer que as penalidades podem até sair da esfera administrativa mesmo, né? Sim. E adentrar a esfera penal, né? Tanto penal como na parte criminal, a gente pode também estar conduzindo as pessoas para que ali o processo dê continuidade até a delegacia. No caso de alcoolemia, condução, isso é de extrema importância, pessoal. Você que tem um veículo automotor em sua propriedade e empresta ou deixa uma pessoa conduzir sem habilitação, você pode estar respondendo criminalmente por esse aspecto. Então, não empresta todo mundo, saiba quem você está emprestando, até lá no código está dizendo.
deixar conduzir veículo automotor, né? Então, tem esse aspecto de extrema importância para que você possa ter cuidado. Não é só a questão do ato da alcoolemia, não. Agora, imagine, você emprestar um seu veículo a uma pessoa que não tem habilitação e ele ainda vai beber, o negócio ainda pega ainda mais, né? Luiz, você falou em infrações e questão de autuações, etc. e tal. E, por exemplo, nesse momento, de quem é a competência para fazer essas fiscalizações, tanto a nível local como a nível estadual? Quem é que é hoje o ente competente para fazer esse procedimento? Os procedimentos, eles são tripartidos, são das 3 esferas, municipal, estadual e federal. Só que nós, há muito tempo, a categoria de agente de trânsito municipal vinha brigando para que as nossas competências fossem ampliadas. Até julho desse ano, a gente não poderia cobrir alguns itens, por exemplo, conduzia veículo automotor sem habilitação, com um documento atrasado ou alcoolizado, não era de nossa competência. E a gente vinha buscando aí, junto à classe política a nível nacional, uma mudança nessa perspectiva. E no dia 19, foi promulgada a Lei 14.599, e nós passamos também a ter essa competência, né? Então, fiscalização de teor alcoólico com o uso do etilômetro ou não. É bom que se diga isso, pessoal. Não é obrigatório o uso do etilômetro. Identificou uma pessoa alcoolizada, aí você tem os testes do etilômetro, testes laboratoriais e também a questão de algumas características que condicione a possibilidade daquela pessoa estar alcoolizada. O hálito, ele não tem a capacidade psíquico e motora também de forma adequada, olhos vermelhos e várias outras características que a gente pode condicionar isso ao auto de infração. Então não é obrigatório a gente estar utilizando o etilômetro, nós utilizamos, certo? Então vamos lá, é da competência municipal também essas características. Detalhe importante, no dia 19 foi publicado, no dia 20, no Diário Oficial da União, e 3 dias depois o Ministério Público Estadual solicitou que o Estado se abstenha de atender as ocorrências de trânsito no município de Mossoró. Isso fez com que somente o município passe a atender todas as ocorrências de trânsito. Está sobrecarregado. No início, sim, a gente teve uma série de dificuldades, porque, como popularmente as pessoas dizem, nós tivemos que trocar o pneu com o carro andando. Foi um negócio muito difícil. Promovemos vários cursos, primeiros socorros, participação, como é que é o comportamento para quando chegar na delegacia, curso com INTEP, curso com legislação de trânsito, até que a gente agora está engateando, saiu de engateando, está caminhando um pouquinho melhor e, infelizmente, diferente de outros municípios. No caso, por exemplo, Baraunas, não tem um agente de trânsito lá, mas é municipalizado. Como é que esse pessoal está fazendo sem o Estado? Então, é o que a gente sempre pede. O Ministério Público vai tomar alguma decisão, chame todos os envolvidos para que você escute cada um dos itens para não prejudicar a população, não é nem a gente não prejudicar a população. Mas hoje, as competências no nosso município é das 3 esferas com atendimento exclusivo pelo agente municipal. Luiz, uma discussão e uma dúvida muito comum das pessoas é em relação àquelas vagas destinadas a pessoas especiais, alguém deficiente, sim, autista, sim, idoso, né? A gente sim, vê nas plaquinhas, nas placas de trânsito, a destinação, sim, idoso, deficiente. Mas vamos supor uma situação. O idoso, ele pode, por exemplo, estacionar na vaga de deficiente ou, por exemplo, na vaga de um autista? Sim, importante isso, Joyce. Primeiro, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de dizer aqui que eu também sou presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência. E lá, nas discussões que nós estamos com as associações, eles nunca gostaram dessa separação. Por exemplo, placa só para autista, placa para surdo-mudo. Você já imaginou quantas placas nós teríamos que criar? Então, o Código de Trânsito, quando ele definiu placa para deficiente físico e botou uma cadeirinha
as pessoas subentenderam que ali era só para as pessoas com cadeira de roda. Mas não, é para todas as pessoas com baixa mobilidade. Então, mães gestantes, com criança de colo até 6 meses, e pessoas com dificuldade de locomoção em geral, se tiver o CID ali atestando, ela tem direito a utilizar esse espaço, que é do espaço do estacionamento para a pessoa com deficiência. Pode ir à secretaria munida de CID, identidade, comprovante de residência, que sai gratuitamente, uma credencial válida por 5 anos. Quem é que pode estacionar lá? O idoso pode, se ele for deficiente, ele vai poder estar utilizando também aquele espaço. E do idoso, somente o idoso é que pode estar utilizando esse espaço. O pessoal de fora pode estar utilizando esse espaço? Se tiver a credencial, tudo ok. Mas o pessoal de Apodi, Baraúna, Governador, que sai da sua residência para ir para a nossa secretaria para providenciar a credencial, pode? Não. Aí você tem que procurar o Detran, para o Detran poder emitir a credencial para você também estar utilizando esse espaço independente, se é em Mossoró, Fortaleza e São Paulo. Luiz, eu quero aproveitar, nós falamos anteriormente sobre a questão de competência dos entes, tanto a nível municipal, estadual e federal. E entramos um pouco a nível de infrações. Sim. Nesses casos, em se detectando infração e aplicando uma penalidade sobre aquele condutor, sobre aquela pessoa que incidiu naquele ato em si, qual o procedimento a se tomar por parte dele? Eu digo, no que diz respeito à possibilidade de uma defesa, Sim. de um recurso, Sim. como eu posso proceder, a quem recorrer? E exatamente dentro dessa questão de competência entre os entes também. Sim. Você pode recorrer diretamente à defesa prévia ou à primeira instância, que é a JARE. Por onde? Quais os canais? Você pode ir muito bem à secretaria, munido das documentações, carteira de habilitação, documentação do veículo, um requerimento atestando lá o que você concorda ou não concorda. Fica na rua Felipe Camarão, vizinha à igreja São João Batista, de segunda a sexta, de 7 às 17 horas, ou pelo site da Prefeitura, prefeituramunicipal-de-mossoró.com.br, procura a aba Trânsito, bem no início, assim que você abre o site, clicou lá em cima, vai abrir uma série de opções da Secretaria, aí tem lá Defesa Prévia e JARE. Detalhe importante, pessoal, por que tanto recurso é indeferido? Porque o pessoal diz assim, eu não concordo, eu estava em casa nesse dia, não, o meu carro não passou ali não, às vezes com uma foto. E o que eu aconselho a você, se realmente você está sendo prejudicado em uma notificação que não foi feita de forma correta pelo agente de trânsito. Tem um manual brasileiro de fiscalização. Lá ele vem atestando o comportamento do agente de trânsito. Quais os itens que ele tem que preencher numa notificação. Os critérios. Então você vê lá a sua notificação, vê se o agente de trânsito ele promoveu todos aqueles critérios, se ele obedeceu todos aqueles critérios. Se ele não tiver obedecido, aí você diz, olha, o agente de trânsito deixou, segundo o Manual Brasileiro de Fiscalização, deixou de atender esses critérios. Onde é que eu encontro esse tal desse manual? Lá no site do CONTRAN. Você bota lá no seu buscador, site CONTRAN, aí bota Resoluções CONTRAN, aí tem Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Ô Luiz, e até só mesmo para que o nosso telespectador ele entenda um pouco, que a gente dentro desse âmbito de competência dos entes, obviamente o que o Luiz mencionou aqui, a forma e a quem procurar seria a nível local. Sim, né? Claro, sim. o estadual tem a sua maneira de se Sim. buscar, como também federal. Sim. Né? E uma coisa interessante que o Luiz falou há pouco tempo aí, é essa questão de pessoas praticar determinados atos infracionais e entender que aquilo ali, não, mas eu tenho como recorrer, pelo simples fato de entender que cabe um recurso e ele vai reverter. Sim. Claro, possivelmente em algumas ocasiões vão ter procedência, mesmo que mínimas, Sim. eu acredito que sim. Por exemplo, certa feita eu recebi uma pessoa, que eu sou advogado, e porque foi multado lá, porque eu vou fiscalização, eu disse, mas me diz uma coisa, esse ato que você está sendo autuado, você realmente praticou? Sim, pratiquei, mas eu queria ver uma forma de recurso, porque eu não concordo. Eu disse, não, mas esse é o problema, não está no simples fato de você concordar ou discordar. Ele tem que ter fundamento. Sim. Realmente eu estava com o veículo meu parado, e de repente por uma clonagem, que é possível, Sim. tudo é possível, meu carro foi clonado lá em São Paulo e eu estou em Mossoró. Uhum. É uma possibilidade. Então são em cima desses fatos,
desses fatores e etc., para a gente poder analisar e ver a possibilidade de, no sentido de caber ou não a defesa, que às vezes pode ter certa procedência. Mas existe casos que o simples fato de não concordar. Pois é, um dia desse um rapaz transformou em pão a notificação dele. Ele disse, eu deixei de comprar tantos pães para o meu filho. Eu fiz o ato infracional, mas vocês estão tirando o pão da boca do meu filho. Mas ele tinha cometido realmente a infração e ele mesmo disse lá no auto. Dessa forma, pessoal, não tem como nós deferirmos, aceitarmos, porque nós estamos tratando com dinheiro público. Não é uma coisa tão simples eu dizer, rapaz, eu vou porque eu gostei da sua cara. Não é não, pessoal. Ali é uma coisa extremamente séria, está sendo desta forma, está acontecendo democracia, porque eu não estou deferindo ou indeferindo em função de lhe conhecer, de lhe achar amigável, não. Está sendo feita uma correção independente de quem seja. E isso é acompanhado pelo Ministério Público, isso é acompanhado pelo próprio agente que promoveu a infração, ele acompanha também se está entrando ou não e por que entrou ou não. Então tem uma série de itens ali de extrema importância que eu hoje, como autoridade máxima da cidade, depois que eu deixar o cargo, 2 anos, 3 anos depois, eu ainda continuo respondendo judicialmente se eu cometer algum dano, algum erro. Ô Luiz, sem querer polemizar, obviamente, porque a gente vê às vezes muitas discussões a nível de trânsito por parte de próprios infratores, né, que muitas vezes não concordam com a atribuição daquela multa especificamente, mas há multas, por exemplo, que elas são feitas de forma pessoal. Sim. E há multas que é feita à distância. Sim. Você foi multado porque foi flagrado conduzindo um celular. Certo. Porque foi flagrado, sem a cadeirinha, foi flagrado sem o cinto. Sim. Então são um tipo de autuações que ela ocorre sem a presença do infrator. Então aí eu faço uma pergunta. Eu faço essa pergunta porque agora, nível, eu acredito que muitos acompanharam, e Natal está tendo uma polêmica porque um cara lá disse que está sendo perseguido por um servidor lá municipal, porque só vive sendo autuado pelo STTU, se eu não me engano. E, em resumo, essa polêmica vem rendendo. Sim. Então, assim, claro, sem querer trazer qualquer tipo de polêmica nesse sentido, mas há uma possibilidade de um agente, por exemplo, o agente ele tem essa autoridade de realmente, no ato que ele autua, aquela autuação, ela pode ser discutida, ou o simples fato ele de autuar, ele já teria como é que eu diria assim, um poder atribuído por lei de dizer que aquilo é real e é verdadeiro. Ou eu tenho como questionar? É possível se questionar uma autuação dessa natureza? Pois é, Adalto, eu também sou do Conselho Estadual de Trânsito, do CETRAN, e a gente discutiu essa matéria, apesar de ter acontecido em Natal, nós discutimos lá também no Conselho, né? Lá teve algumas características que a gente observou para o pessoal de Natal, que ele promovesse maiores campanhas educativas só para dizer que ali tem um equipamento eletrônico, para que as pessoas possam entender que não é indústria de multa e sim um equipamento para salvar vidas. Mas o agente de trânsito, o comportamento dele, a partir do momento que ele começa o procedimento administrativo, através da lavratura do auto de infração, ele tem um campo de veracidade de acordo com o que foi lhe atribuído por lei. É por isso, pessoal, que nós estamos dizendo que se você quiser realmente verificar a constância ou então a veracidade daquela notificação, você vá nos autos do Código de Trânsito Brasileiro. O que ele está apontando é real de acordo com o código ou não? O que ele apontou ali não foi algo material. Tem algumas coisas, Adalto e Joyce, que eu mesmo não concordo como técnico. Tem uma das infrações lá que é perturbação do sossego público. O que é isso? Som em veículo automotor. O agente de trânsito, só por perceber através da audição, que aquele som está emitindo, está se exteriorizando do carro, tá, do interior do carro, indo para o meio externo, ele já pode fazer a notificação. Isso eu acho um exagero, mas foi atribuído através de uma resolução 624 do Código de Trânsito Brasileiro, do CONTRAN. Foi dado esse poder ao agente de trânsito. Então, portanto, todas as ações dele estão de acordo ou alimentado por base no Código de Trânsito e suas resoluções.
E aí você vê como é um problema assim, que valoração, né? Assim, como é que você pode atribuir que um som ele está ou não alto? Quando você tem uma reclamação de um vizinho que estão ultrapassando, que o som está muito alto, há equipamentos apropriados para que se chegue lá com a fiscalização, com o pessoal competente, decimilímetro, e se faça análise da variação de volume e frequência que está sendo emitido. E aí sim, aí, então você tem você tem um aparelho que detectou aquilo ali. Agora realmente, um caso dessa natureza fica muito difícil, que acaba sendo subjetivo, você tem que questionar se o som realmente está ou não elevado ou se sai o aliento do veículo. Né? Adalto e Luiz, a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouco com o nosso último bloco aqui do Cidadania. Não sai daí que a gente volta já conversando ainda com Luiz Correia. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o último bloco do Cidadania e continuamos aqui nossa conversa com Luiz Correia. Luiz, a gente conversava no bloco anterior, né, Adalto, sobre essa questão de atuação, de infração, e a gente tocou num ponto bastante interessante também, que foi essa questão de questionar, né, e de muitas vezes tentar dar aquele famoso jeitinho brasileiro para não incorrer em uma multa. Mas a gente lembra que se você senta no sofá da sua casa, assiste ao telejornal e fica indignado com os milhões de reais e de dólares que são roubados do governo, né, através de fraudes em licitações, fica indignado também com essas pequenas corrupções que acontecem no dia a dia, né? Então é importante para que a gente saiba que são essas pequenas coisas também que impactam, né, na nossa vida em sociedade, impactam também em relação às políticas públicas, ao governo, ao dinheiro público, né? A gente não pode se indignar só com os grandes roubos, mas com essas pequenas corrupções do dia a dia também e que partem muitas vezes da gente, né, Luiz? Isso gera um custo muito elevado socialmente. Porque, vamos lá, pessoal, vamos imaginar aí uma corrupção não direta de uma infração, mas de uma placa. Digamos que você tem aí um comércio e você quer um determinado estacionamento em frente ao seu comércio. E você vai promover lá na secretaria, rapaz, vamos lá, eu lhe dou alguma coisa, eu arranjo alguma coisa para você. Você sabe quanto é que é uma placa para a gente colocar? Em média, R$900 uma placa implantada. Aí esse dinheiro está saindo de onde, pessoal? É do meu bolso? Não. É de todos nós. Então, cada item ou cada ato que está se promovendo socialmente, pensando que você está corrompendo a autoridade, quer seja o diretor, quer seja o agente de trânsito, você está corrompendo socialmente. E sua cidade, a cada dia, ela dá um passo atrás também com a sua contribuição. Então, ao invés de você reservar R$100 para dar ao agente de trânsito, por que você não separa mensalmente esse dinheiro para adquirir a sua carteira nacional de habilitação, para colocar seu carro em dia, para chamar um Uber ou chamar um táxi quando você for beber? Então é uma questão de comportamento. Assim o nosso custo Brasil não seria tão alto,
É por isso que a gente deixa de ter muita coisa, porque a gente precisa primeiro proteger esses da corrupção, e isso é um custo muito elevado. Aqui a gente não tem tempo, mas se a gente fosse falar de processo licitatório, a licitação no município é tão demorada por quê? Por causa das outras corrupções anteriores, então foi preciso criar mecanismo de proteção. Para a gente comprar uma vassoura, pessoal, a gente precisa fazer um processo licitatório que pode demorar meses para comprar essa vassoura. Luiz, a gente fala muito sobre, quando pensa em trânsito, né? Sobre motorista, sobre motociclista, mas e os ciclistas e os pedestres? Eles também podem ser infratores, podem ser multados? O Código de Trânsito brasileiro, ele nasce de um princípio, lá nos seus artigos 1º e 2º, que é proteção à vida. Ele não nasce dizendo que o Código de Trânsito foi criado para carro e moto. Nós é que criamos essa concepção. O Código foi criado para o ser humano, para ele utilizar o espaço, para ele andar e para ele ser protegido. E nessa conjuntura, eu acho que a pior infração que um ciclista ou um pedestre pode sofrer é justamente um dano físico, se ele não respeitar as normas. Exemplo, pessoal, se eu posso passar simplesmente a faixa de pedestre só porque o nome é faixa de pedestre, ou eu tenho que dar a indicativa de pare, tenho que observar se os carros pararam ou não, e depois passar de modo seguro. Será que eu posso simplesmente baixar a cabeça, botar o telefone celular no ouvido e passar por essa faixa? Será que eu, como ciclista, eu posso utilizar o espaço aí de qualquer maneira que eu quiser? Lógico que não. Hoje tem algumas previsões dentro do Código de Trânsito brasileiro de multas a pedestre e pessoa, ciclistas e pessoas. Mas é difícil operacionalmente nós fazermos isso. Porque a gente às vezes tem que, me dê sua carteira de identidade, eu não tenho identidade. Aí eu tenho que pegar a pessoa, levar para a delegacia e dizer, olha, um cidadão que não se identifica. Aí depois fazer a lavratura. E essa lavratura, ele como não tem placa, vai cair em que banco, em que local, para que ele seja punido posteriormente se ele não pagar. Então tem uma série de itens que dificultam muito a natureza da tipificação e do recolhimento dos valores para essas pessoas. Então, na verdade, você vê que a finalidade do código, como o Luiz diz, porque a infração ocorre só quem tem uma moto, quem tem um veículo. Na verdade, isso aí é o que é comum, porque pelo fato de ser identificado, até para a aplicação da penalidade, fica mais fácil. Sim. Da infração e, obviamente, do auto-infração e etc e tal. Como o Luiz disse, assim, dificilmente, às vezes, você aborda a pessoa, me dê um documento seu que eu vou autuar. Como é um documento meu para você me multar? Então isso quer dizer que eu não vou lhe entregar. Ou então inventar uma história de quem não tem. E o código, se você for analisar, dentro desse conceito do artigo 1º, que foi mencionado por Luiz, ele mostra que, na verdade, o trânsito ele é uma responsabilidade de todos. Sim. Ele não é só de quem dirige um veículo, ele não é só de quem dirige uma moto. Ele é do ciclista, ele é do cara que está caminhando, que é o pedestre. Em resumo, é a responsabilidade de todos, do carroceiro, de todos eles. Porque se eu não respeito a forma de condução, se eu estou conduzindo de forma errada, eu vou gerar um problema de acidente, seja com um veículo, com uma pessoa, mesmo que eu esteja a pé, no carro, numa carroça, numa moto ou no carro. Então, assim, daí da importância, principalmente dessa questão educacional e de conscientização de cada um. Agora, eu aproveito também a nossa conversa, Luiz, a gente falou muito de questão de autuação de pessoas, de filhos que tem que conduzir cadeirinha, etc e tal. Os animais, ele também existe um procedimento apropriado para serem conduzidos? Existe, mas não é completo como deveria ser, que eu acho que essa questão praticamente da humanização dos animais, posso dizer assim, pessoal? Parece que os animais estão sendo humanizados, né? Ele é recente. Então, o Código de Trânsito brasileiro deixou só 2 proibições. Conduzir animal entre as pernas ou à esquerda do condutor. Essas são as únicas proibições. Pode ser conduzido solto no carro? No Código, infelizmente, não tem esse amparo dizendo qual o mecanismo. Mas deixa eu dar uma dica a vocês. Todo e qualquer elemento solto dentro de um carro pode se transformar em uma arma. Imagine aí uma caixa de sapato. Você vai botar alguma coisa lá dentro. Você começa a balançar, esse objeto ele vai bater em todos os espaços da caixa de sapato. Em um acidente de trânsito, aquele objeto solto, ele vai bater em todos ou em boa parte dos espaços do veículo automotor. Seu animalzinho em um acidente de trânsito,
ele pode muito bem ser lançado junto ao condutor, na sua cabeça ou na cabeça do seu filho, aí gerar várias sequelas, vários itens gravantes ali naquele momento daquele acidente. E dentro dessa humanidade do animal, assim, do próprio animal, né? De repente ele vier sofrer um acidente e vier morrer, Sim. e você vai passar a sentir depois da vida. Eu digo isso assim com relação ao animal especificamente, que as pessoas acabam esquecendo que tem que ter também esse cuidado com o animal. Sim. Certa feita eu vou chegando no colégio, aí meu filho que vai lá atrás, papai, olha que bonitinho, olha que bonitinho. Quando eu olhei a janela, era um condutor com um cachorrinho aqui, com a cabecinha de fora, muito animado. Mas não sabe ele que ali ele pode ser penalizado também, Uma pode infração. ser autuado por aquela ação, né, por aquele momento. Exatamente. E também não esquecer do copo de suco, copo de café. Não pode estar dirigindo e tomando também não, viu, pessoal? Tem previsão legal para isso. Luiz, a gente poderia continuar conversando, né, Adalto? Porque o tema é instigante, é importante. Luiz tem um papo muito bom, agradável, objetivo, de fácil entendimento pelas pessoas que assistem, né? Então, Luiz, a gente agradece a participação, porque o nosso bloco está acabando, mas já deixamos o convite, né, Adalto, para que você possa retornar outras vezes e falar também sobre outros temas referentes ao trânsito. Nós agradecemos demais o convite. É sempre um prazer conversar, participar e multiplicar essas informações. Eu queria que chegasse numa mesa de bar, as pessoas estivessem conversando sobre trânsito, né? Mas só conversa sobre multa. Aí, muito bom e obrigado aí pelo convite. Bom, eu vou convidar então aqui Luiz para assistir ao colega dele, profissional, Pietro Medeiros, que está chegando aí com o quadro Dicas de Concurso para você que é concurseiro, já está estudando ou então que está entrando agora nesse mundo de concursos. Fique ligado aí nas dicas do professor Pietro, que ele tem informações sobre os assuntos, sobre os temas que mais caem, questões e também editais abertos. Pietro, agora é com você. Estamos com mais um quadro aqui na TV Câmara, no nosso programa Cidadania, hoje falando de concurso público. Mediante aí uma entrevista, né, da reitora da UERN, Cecília Maia, então uma enxurrada de questionamentos dos concurseiros nas redes sociais, querendo saber quanto sai o edital, o que se deve fazer. E aqui eu vou passar uma receita, não vou dizer que é uma receita de bolo, porque não existe receita de bolo para concurso, mas com o que eu vou falar aqui, se você prestar atenção, você vai ter um norte do que você deve, pelo menos, fazer para essa prova do concurso da UERN, né? Em muitos grupos a gente vê as pessoas dizendo, é pouca vaga, são 20 vagas, são 15 vagas, mas não se atenta que isso aí é só uma estratégia do Estado, né? Os concursos atualmente não colocam mais muitas vagas dentro antes do cadastro reserva. Então ele coloca ali, por exemplo, 5 vagas mais o cadastro de reservas. No concurso passado, muita gente foi chamada. Acredito que mais de 100 pessoas foram chamadas para o cargo de técnico administrativo, né? Que está pagando aí hoje, se você tem uma especialização, mais de 6 mil reais, né? Então, não se apegue a essa questão da quantidade de vagas. São 5 vagas, são 10. Apegue-se a finalizar o concurso e seu nome sair na lista, certo? Porque, com certeza, dentro aí de 2, 3 anos, você vai ser chamado, né? Então, não se apegue a essa questão das vagas. Então, a reitora da UERN, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, deu uma entrevista falando da proximidade do concurso, do próximo concurso. E muita gente ficou eufórica, né? Vai chegar aí as férias, o carnaval, então você já vai ter que se programar, porque provavelmente esse edital está saindo agora no final do ano para o início do ano. No final de 2023 para o início de 2024, né? Então você tem que pegar aí o edital passado. Pega o edital passado, você vai perceber que as matérias são português, informática, direito administrativo, legislação estadual, né? O Estatuto do Servidor Público Estadual, Lei Complementar 122, e tem a parte específica para cada cargo de nível superior. Se você vai ser arquiteto, analista de sistemas, contador, enfim, a parte de direito, acredito eu também. Mas, no geral, é isso: português, informática, direito administrativo, conhecimentos gerais e atualidades, Lei Complementar 122. Então, o que fazer? Tem como eu dar um norte a você que está nos assistindo
do que fazer nessa preparação, se você está um pouco perdido, primeira coisa que você vai fazer, pegar o edital. Você vai abrir aí algum site, né? Acredito que a banca foi a AOCP. Você entra lá, pega o último edital, copia o assunto do edital lá, as matérias, dentro do seu Word lá, abre um Word no computador, copia tudo lá e verticaliza esse edital. Coloca ele de forma verticalizada, em todos os pontos, tópico a tópico, certo? E aí você chega e olha e diz, rapaz, isso aqui, se você não está começando do zero, eu já estudei isso, já estudei aqui, eu sou ruim aqui, sou bom aqui. Então, tente bater o edital de ponta a ponta, né? Por quê? Ainda tem um tempo para a prova, o edital é pequeno, não é um edital grande, só português, informática, conhecimentos gerais e atualidades, lei complementar 122 e direito administrativo. Então, vai em cada item, em cada ponto, vai estudando e vai marcando, né? A parte teórica. A parte da legislação, eu aconselho que você faça a mesma coisa, dá tempo ainda. A lei complementar 122, que cai várias questões, em 2 dias você lê ela, se você lê devagar, você lê completamente, certo? Então, tente colocá-la no Word, tente ler, grifar as possíveis pegadinhas, vai batendo um a um, todos os tópicos, de ponta a ponta. Informática, da mesma forma. Vai cair aqui segurança da informação. Então, vai lá, estuda, fica doutor nisso aí, de segurança da informação. Vai cair o Word, o Excel, dá uma estudada também no que sempre cai. Então, o segredo é esse, é se organizar, se planejar, coloca tudo no Word, vai batendo item a item do edital, certo? Estudou a parte teórica, você já pode, o que você já estudou, fazendo um paralelo com as questões. Entra nos sites, eu vou citar aqui 2 sites de questões. O primeiro eu vou citar aqui o Que Concursos, e o outro eu vou citar para vocês o Tec Concursos. Entra lá. Tem um banco de dados com todas as questões de concursos do Brasil. Então, você vai entrar lá, vai pegar, por exemplo, segurança da informação. Como é que caiu na prova passada? Lá tem as questões. Você vai responder, eu quero fazer de técnico de universidades. Você filtra lá, técnicos de universidades estaduais, faz todas as questões. E aí você vai batendo item a item do edital em todas as questões. Se você tiver aí uma média de 6 horas, 5 horas por dia de estudo, em menos de 2 meses você já bateu o edital completo. E aí o próximo passo é ficar revisando. Mas eu já sei, revisa. Vai revisando, vai revisando, vai revisando. Quando chegar o dia da prova, quiçá, quando sair o edital da prova, você vai só pegar o edital e ver se tem alguma coisa diferente. Alguns concursos cobram a mesma coisa. Por exemplo, agora saiu novamente delegado da Polícia Civil de São Paulo. É o mesmo edital do ano passado, uma cópia, não mudou nada. Porém, contudo, se você pegar o próximo edital da UERN e ver que tem algo diferente, você estuda. Mas é diferente você pegar o edital e estudar, já tendo estudado todo o edital passado, do que pegar todo do zero quando sair o edital. Então você tem que se antecipar, pegar o edital passado e já começar a estudar. Direito administrativo vai cair? Com certeza vai cair. Lei complementar 122 vai cair também. Português também. Então já estuda, não fique perdendo tempo, certo? Estuda de forma organizada e de forma planejada, tá bom? Então é um concurso aí para quem mora aqui em Mossoró, no estado, universidade estadual. Então você vai poder trabalhar aí fora de Mossoró. É um concurso que paga bem, até onde eu sei trabalha 6 horas corridas, né? Uma estrutura bacana, um ambiente muito bom de trabalho. Então, é uma oportunidade que você tem de mudar de vida, né? De ganhar melhor, de dar uma condição melhor para a sua família, para os seus filhos, na base do estudo e na base do mérito, né? Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada mais uma vez, professor Pietro Medeiros, obrigada pelos seus esclarecimentos, pelas suas dicas. E nós vamos finalizando mais esse programa, agradecendo a você que nos acompanhou e nos assistiu até aqui. Obrigada, Dalton, obrigada mais uma vez a Luiz. E hoje nós tivemos, Joyce e Luiz, um bate-papo agradabilíssimo acerca dos problemas atinentes ao trânsito. Né? Assim, eu acho que cada um que sai de suas residências ao dirigir, a transitar, de qualquer forma que vá à rua, use sempre a questão da consciência própria. Porque, como dito durante o percurso, a gente detecta que
O código, a ideia, na verdade, é trazer a todos que é a responsabilidade de todos nós. Se eu me sinto segurança, mas eu tenho que entender que eu não sei se meu vizinho também está sentindo a mesma segurança que eu. Então, assim, saia com responsabilidade. E hoje nós tivemos esse momento de bate-papo agradabilíssimo, diga-se passagem, repito, de forma bem objetiva, mas tão agradável que por nós eu acredito que a gente continuaria bem mais tratando desse assunto aqui no nosso programa. Então, para nós foi uma felicidade, Luiz, recebê-lo aqui e que sempre que possa, que vier aqui conosco também, estar presente conosco aqui nos nossos estudos, né? Bom, obrigada Luiz, obrigada Adalto, obrigada a você também. Lembramos que essa e as outras edições anteriores você encontra no canal do YouTube da TV Câmara Mossoró. Até o próximo programa, tchau!